Olá, eu sou o Marco Arati e essa é a nossa videoaula semanal publicada toda segunda-feira no portal marcoarati.net. Nessa videoaula eu vou falar sobre Link to SQL. Se você não conhece ou nunca ouviu falar da Link, eu vou dar uma pequena introdução. A Link, ou Language Integrated Query, ele é um conjunto de recursos que foram introduzidos na plataforma .NET a partir da versão 3.5, ou seja, junto com o Visual Studio 2008. A Link, ela permite a realização de consultas diretamente em base de dados, documentos XML, estrutura de dados, coleção de objetos e por aí vai, usando uma sintaxe parecida com a linguagem SQL. Dessa forma, a Link permite consultar e manipular dados de forma independente da fonte de dados. Nessa figura eu tenho um exemplo de algumas implementações da Link. Eu tenho nessa figura um esquema mostrando as linguagens que eu utilizo na plataforma, a Link, então a Link dá suporte para C#, VBNet, outras linguagens, e aí eu tenho diversas implementações: Link to Objects, Link to Datasets, Link to Entities, Link to XML e Link to SQL. Cada implementação vai trabalhar com uma fonte de dados. No caso do Link to SQL, ela é uma implementação específica para trabalhar com banco de dados SQL Server. E ela basicamente converte as consultas escritas na linguagem C# e Visual Basic em SQL dinâmico. A Link to SQL, ela fornece uma interface e realiza um mapeamento dos objetos do banco de dados, gerando as classes que permitem realizar as operações usando a sintaxe Link. Assim, o Link to SQL ele pode ser considerado como uma ferramenta ORM, como o Entity Framework, só que mais restrito, pois trabalha somente com o SQL Server. Como uma ferramenta ORM, basicamente o Link to SQL mapeia as tabelas do banco de dados para classes, fazendo assim uma ponte entre o mundo relacional e o mundo de objetos. E quando eu for trabalhar com Link, com o meu banco de dados usando o Link to SQL, após realizar o mapeamento, todos os dados que foram submetidos ao banco de dados, eles passam pelos objetos Link. Especificamente no Link to SQL, as operações de banco de dados são feitas através de uma classe chamada DataContext. As entidades formam dessa forma a base da Link, no caso do Link to SQL. E, portanto, todos os dados são enviados a essas entidades em primeiro lugar e em seguida eles são encaminhados para o banco de dados físico. Dessa forma, o trabalho de persistência ele é realizado em duas etapas. Eu tenho a primeira etapa, seria uma etapa que ocorre na memória, onde eu faço a atualização e a persistência dos objetos em memória, e a segunda etapa, onde eu faço a persistência física no banco de dados. Nesse esquema, eu tenho um resumo do funcionamento do Link to SQL. Então, eu tenho as operações de inclusão e alteração que eu quero realizar no meu banco de dados. Eles são submetidos ao DataContext, que utiliza os seus métodos, no caso, delete on submit, insert on submit. As operações são feitas na memória e depois eu uso o método submit changes, que faz o commit no banco de dados. Basicamente é assim que funciona o trabalho com o Link to SQL. Para fazer a operação na memória, o DataContext, ele fornece os métodos
delete on submit e insert on submit. Quando eu chamo esses métodos a partir da classe DataContest, eles incluem e atualizam os dados nos objetos das entidades na memória. E para mim concluir essa operação e realizar a persistência física, eu utilizo o método submit changes, como nós vamos ver. Então nessa videoaula eu vou dar um exemplo de utilização do link to SQL, um exemplo simples que vai mostrar os fundamentos do link to SQL. Neste exemplo eu vou fazer o seguinte. Nesse exemplo eu vou escolher uma tabela usuários, vou fazer o mapeamento ORM, né, que vai gerar as classes para mim realizar as operações usando a sintaxe link. Então eu vou usar o link to SQL, ele vai me gerar os objetos mapeados a partir do banco de dados. Isso ele vai encapsular num DataContest. E depois eu vou ter uma camada de apresentação, vou criar uma aplicação Windows Forms e vou realizar as operações CRUD da seguinte forma. Vou submeter todas as requisições de atualização que eu preciso realizar na minha camada de apresentação ao meu DataContest, que vai estar encapsulado numa classe que eu vou criar no meu projeto, e o DataContest vai fazer a persistência no banco de dados. Para não ficar muito extensa a videoaula, no meu projeto eu vou trabalhar com duas camadas, dois projetos. Um projeto Windows Forms e um projeto do tipo Class Library, que eu vou chamar de DAO. No Windows Forms eu vou ter um formulário só, né, com alguns controles de formulários, né, e na Class Library eu vou ter uma classe onde eu vou definir meus métodos usando os recursos do link to SQL. O ideal seria eu trabalhar com três projetos, três camadas, né? Um projeto Windows Forms e dois Class Library, onde eu teria uma camada de negócios e uma camada de acesso a dados. Isso seria o ideal. Eu não vou criar uma camada de negócios, né? Eu vou diretamente, através da camada de apresentação, acessar os métodos da camada de acesso a dados. Para um projeto de apresentação de exemplo, né, isso até que se justifica. Num projeto de produção, num projeto comercial, você nunca deve trabalhar dessa forma, né? Você sempre trabalha da forma mais aderente às boas práticas, onde você vai ter cada camada com a sua responsabilidade. Fazendo assim, você tem um projeto onde você tem um baixo acoplamento, né? E assim, qualquer alteração que for feita em cada uma dessas camadas, né, você não vai precisar alterar as demais camadas. Se eu precisar depois alterar a minha camada de acesso a dados, incluindo ou estendendo algum método, eu posso fazer isso somente trabalhando nessa camada e não aqui. Então, no meu projeto, eu não vou ter essa funcionalidade. Como eu vou estar referenciando no meu projeto Windows Forms a camada DAO, né, qualquer alteração que eu fizer aqui, dependendo da alteração, isso vai afetar a minha camada de apresentação. E isso não deve acontecer. Essa seria a justificativa para você usar três camadas. Ok? Então a primeira coisa que eu vou fazer vai ser escolher um banco de dados e uma tabela. Você pode fazer isso com qualquer banco de dados. O banco de dados tem que ser o SQL Server, tá? Com qualquer tabela. Eu aqui tenho vários bancos de dados. Eu escolhi aqui eu tenho um banco de dados chamado Cadastro. E aqui eu tenho a tabela Usuários. Olha, deixa eu mostrar aqui o design dela. É uma tabela simples, né? Tem o usuário ID, que é do tipo int, o nome, que é um varchar de 50, a senha varchar de 50, o e-mail nvarchar de 100. Lembrando que o meu campo usuário ID, ele é do tipo identidade, ó, tá? Então, ele é um campo auto-incremental
que é controlado pelo banco de dados. Isso é importante porque quando eu for incluir um registro para o usuário na minha interface, eu não vou precisar fornecer o ID, o mecanismo do banco de dados vai fazer isso para mim. Então eu vou escolher essa tabela e vou trabalhar com ela. Bom, eu vou utilizar também o Microsoft Visual Studio. Eu estou trabalhando com a versão Community 2013. Essa versão é uma versão gratuita que você pode baixar. Ela tem mais recursos que as versões Express. Ela é equivalente à versão Professional. Então, como ela não é uma versão paga e você tem os recursos equivalentes à versão Professional, é uma versão que você pode utilizar e trabalhar com mais recursos do que as versões Express. Então eu vou usar essa versão do Visual Studio. Tá? Você pode usar a versão Express também, não tem problema nenhum. Então eu vou começar aqui, vou criar um... Antes de criar o projeto, ó, eu tenho aqui meu banco de dados mapeado, né, no meu projeto, no Visual Studio. Então, o meu cadastro, a tabela usuários que eu vou usar, está aqui, ó. O campo usuário é de nome, senha e e-mail. Tá? Eu estou usando aqui o Server Explorer do Visual Studio. Então, vamos criar um novo projeto, New Project. E aqui eu vou selecionar aqui o Other Project Types e vou selecionar Visual Studio Solutions e Blank Solution. Então eu estou criando primeiro uma solução em branco. Eu vou chamar essa solução de TrueD Link to SQL CRUD. Tá? Ele vai me criar uma solução vazia. Deixa eu visualizar a Solution Explorer. Está aqui, ó. A minha solução está vazia. Deixa eu recolher essa janela. E agora eu vou criar os projetos da minha solução. Então eu vou aqui em File, Add, New Project. Eu vou começar com um projeto que seria a nossa camada de acesso a dados. Então, ele é um projeto do tipo CRAS Library. Aqui eu posso escolher a linguagem, né? Eu vou trabalhar com uma linguagem C#. Tá? Vou selecionar Visual C#, CRAS Library e aqui eu vou chamar de DAO. Tá? Você pode usar qualquer outro nome aqui. DAO é bem fácil de lembrar. Seria um acrônimo para Data Access Layer, ou camada de acesso a dados. Então eu vou criar um projeto do tipo CRAS Library, aqui, chamado DAO, na minha solução. Ó, ele criou uma classe aqui, que eu vou até apagar. Né? Agora eu vou criar um outro projeto. Eu vou criar o projeto como se eu fosse utilizar, mas na verdade nesse exemplo eu não vou usar. Eu vou criar um novo projeto, CRAS Library, que seria a minha camada de negócio, seria VLL. Tá? Vou dar um OK. Da mesma forma, eu vou apagar a classe que ele cria por default aqui. Então, eu tenho dois projetos. E agora eu vou criar o meu projeto, que vai ser meu projeto Windows Forms. Vou Add, New Project. Eu vou colocar aqui Windows Forms. E eu vou colocar aqui usuários tá bom, vou deixar assim, usuários. Tá vendo aqui, ele já criou com um formulário padrão. Então tá aqui a minha solução, né, com 3 projetos. Volta a frisar, nessa videoaula eu não vou trabalhar com a camada de negócios DLL. Eu criei aqui, porque eu vou disponibilizar o projeto. Você, como exercício, faça depois os ajustes. E agora,
eu preciso referenciar, vou fazer as referências aqui dos projetos. Por quê? Olha, numa arquitetura em camadas, a camada de apresentação, ela vai ter que visualizar, teria que visualizar a camada de acesso de negócios. Como eu vou simplificar aqui no meu exemplo, no meu caso eu vou só estar trabalhando com a camada de acesso a dados, DAO. Então eu vou ter que criar uma referenciar no projeto Windows Form a camada DAO, porque senão eu não consigo enxergar as classes que eu vou criar aqui. Então eu vou aqui na usuários, vou clicar com o botão direito, vou colocar Add, deixa eu puxar para cá que senão você não vai visualizar. Vou aqui no projeto usuários, Add, vou colocar Reference. E aqui, ó, ele me abriu já a janela Projects. E eu vou marcar DAO. O correto seria eu marcar a camada de negócios, porque a camada de apresentação nunca deve referenciar a camada de acesso a dados, tá? Numa aplicação de produção ou uma aplicação comercial. Então, nesse exemplo, para tornar as coisas mais simples e a videoaula mais curta, eu vou trabalhar diretamente com a DAO. Então, tenho que marcar uma referência, vou dar um OK. Pronto, a referência está criada. É tudo isso que eu preciso fazer. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou aqui na minha camada, vou começar a trabalhar com a camada DAO. Eu vou clicar com o botão direito aqui e vou colocar, posso também fazer assim, vai, para tornar a visualização. Vou selecionar o meu projeto, vou aqui em Project e vou colocar Add Class. E vou criar a classe, vou chamar ela de Acesso BD. Aqui eu vou criar os métodos, né, para acessar os recursos do link to SQL. Só que antes de eu fazer isso, eu tenho que gerar um mapeamento. Então eu vou gerar um mapeamento nessa camada, tá? Então, na minha camada de acesso a dados, eu vou gerar um mapeamento da minha tabela usuário para minhas classes usando os recursos do SQL. E como é que eu faço isso? O link to SQL. Seleciono o projeto, vou em Project e seleciono aqui Add New Item. Ele vai me abrir aqui várias options. Eu vou selecionar aqui a guia Data e vou marcar Link to SQL Classes. Ele me pede um nome aqui, ó. Eu vou dar um nome do meu banco de dados, cadastro. Poderia chamar usuários, eu vou chamar de cadastro. Então o que eu estou fazendo aqui? Eu estou criando, né, os recursos do Link to SQL, usando aqui Visual Studio. Eu defini aqui uma referência ao Link to SQL Classes com o nome cadastro DBML. E eu vou clicar em Add. Quando eu faço isso, o que ele vai fazer? Ele vai me abrir aqui uma janela vazia, um descritor vazio, né? E aí eu vou no meu Server Explorer, onde eu tenho já a minha tabela mapeada, né, que eu vou utilizar. Eu vou arrastar e soltar ela aqui no descritor do Link to SQL. Olha o que ele vai fazer. Ele já gerou uma entidade chamada usuário, que seria uma classe, mapeando os campos da tabela usuários para essa entidade, usuário. Tá? Note o usuário ID, olha aqui, você pode ver o tipo, né? O usuário ID, né? Ele é int, not nulo, né? Primary key, ó, o nome, ó, nvarchar, né? Então ele fez um mapeamento. E ele gerou aqui para mim um arquivo chamado cadastro DBML, né? Onde eu tenho um layout e o designer. Esse arquivo cadastro DBML é o meu data contest, né? Olha aqui, ó. Ele deu o nome de cadastro data contest. Aqui ele já definiu a conexão com o banco de dados agora. Olha a conexão. Ó, a definição com o banco de dados cadastro, né?
Então já está definido aqui no DataConf. O DataConf ele encapsula também métodos, todos os métodos. Se você abrir o Cadastro Designer e visualizar o código, você vai ver os métodos, olha, gerados pelo Link to SQL. Olha os construtores por Data Contest. Você tem aqui, ó, o mapeamento das tabelas, né, para as classes, está vendo? Usuário ID, as colunas, o nome, senha, todo o mapeamento, né, tudo preparado, ó, para que eu possa trabalhar ao invés de com o SQL, agora eu vou trabalhar com o link, né? É tudo isso que eu preciso fazer. Então eu tenho um objeto gerado aqui na minha camada, note que ele incluiu referências ao data link, né? Tudo isso na minha camada DAO. Agora sim, agora eu posso abrir a minha classe, né? E aqui eu não incluí, eu vou incluir uma referência ao link, né? Ao data link para me ter acesso às classes. E agora eu vou definir as classes que eu preciso trabalhar usando os recursos do Link to SQL, né? Eu vou resumir bastante aqui para a videoaula não ficar muito extensa. Eu não sei nem se nessa videoaula eu vou conseguir terminar essa camada, mas se eu não conseguir, eu termino na outra videoaula. Provavelmente eu não vou conseguir terminar. Então eu vou trabalhar, eu vou criar um método. O primeiro método que eu vou criar vai ser, eu vou criar todos os métodos como sendo estático. Dessa forma, eu trabalhando com métodos estáticos, para essa classe que vai ter poucos métodos, eu não vou precisar criar uma instância da classe acesso BD, tá? Então eu vou criar um método estático. Aqui eu já estou usando os recursos do Link to SQL. Então ele já criou para mim uma entidade chamada usuário que ele mapeou. Olha aqui, ó. Essa entidade é a entidade que foi mapeada aqui pelo Link to SQL. Então eu vou criar um método que eu vou chamar de getUsuários. Muita gente não gosta de ficar misturando inglês com português, mas eu acho que fica bem inteligível aqui. Aqui eu vou chamar getUsuários. Vou dar um try-catch, né? Eu sempre tenho que trabalhar com try-catch. E aqui eu vou dar uma outra dica para vocês. Quando você trabalhar com try-catch, né, você sempre lança a exceção, né? Ao invés de você fazer isso aqui, ó, você prefira apenas lançar sem referenciar a exceção que você está lançando. Por quê? Porque assim você não perde a pilha. E se você colocar throwX, você vai perder a pilha da exceção, tá? Então eu tenho try aqui e agora eu vou usar um using, né, para mim referenciar o meu contexto. Então tudo que eu vou fazer aqui eu preciso referenciar o data contest. E como que é o nome do meu data contest? Está aqui, ó. Ele chama cadastro data contest. Então eu vou aqui na classe acesso DD, vou dar um using. Então eu vou chamar ele DC de dataconf e vou criar uma instância. Copiar de novo aqui. Pronto. Tudo isso que eu preciso fazer para mim trabalhar com o contexto. O using aqui, ele faz com que assim que eu terminar de utilizar o recurso, ele libera o recurso que está sendo usado. Então o que eu vou fazer aqui? Eu quero retornar os usuários. Então eu vou dar um return, o meu data contest, DC, que é a instância do return, data contest. E olha aqui os métodos do data contest que eu tenho. Tá vendo? Agora eu só vou precisar, olha, ó, get table.
usuário. Pronto, para mim, para mim retornar os usuários, basta isso. Eu usei o recurso aqui, ó. Ele retorna uma coleção de objetos de um tipo particular, que no meu caso é o do tipo usuário. Tá? Isso aqui é recurso do link to SQL, tá? Por isso eu tive que criar uma instância do cadastro Data Context, que foi definido aqui quando eu gerei o meu mapeamento. Vamos lá. Vamos ver se eu consigo pelo menos definir um método, um outro método aqui. Eu vou copiar e colar o código aqui para mim ganhar tempo, tá? Naturalmente eu não vou trabalhar com o nome, vai ser outro, né? Então agora eu vou retornar um usuário, porque às vezes eu preciso retornar um usuário. Então eu vou retornar um usuário, eu vou chamar get usuário por ID, por código, né? E eu vou fornecer para ele o código. Aqui eu tenho que criar a instância, né, do Data Context. E aqui eu vou usar a instância que eu criei. Só que aqui eu vou ter que dar um return, né? E eu vou ter que criar agora uma consulta link, né? Agora eu vou começar a usar os recursos da link. Tá? Então eu vou dar from. Lembre-se que na sintaxe link eu sempre começo com from. Uso in dc get table usuário. Então eu estou pegando os usuários que está aqui retornado, né? Deixa eu where usuário ID, que vai ser o meu código do usuário, ele tem que ser igual ao código que eu passei ali, certo? Aí eu vou dar um select usu e eu quero que ele retorne apenas um. Então eu vou colocar single order for usuário. Pronto. E não precisa disso. Tá aqui, eu criei uma consulta link para me retornar um usuário pelo código que eu passar aqui. Então esse método getUsuário ele vai receber um código de usuário. Aí eu vou criar uma instância do meu Data Context e vou fazer uma consulta. Vou lá nos usuários, né? Lembra que esse getTable ele retorna uma coleção de objetos usuário. Então aqui eu vou ter todos os meus usuários. Aí eu vou fazer uma seleção. Eu vou procurar o código do usuário, desses usuários, que seja igual ao código que eu estou passando aqui, ó. E vou selecionar esse usuário. Aí eu vou usar single order for. O single order for existe a opção single ou single order for. O single order for, o que ele faz? Ele retorna somente o elemento da sequência que atendeu o critério. Tá? Então eu vou retornar um objeto usuário. Pronto. Tá, o meu método já está pronto. Note que com poucas linhas de código eu criei meu método. Eu vou criar mais um método e na próxima videoaula eu vou continuar, tá? Então, getUsuário, eu preciso de qual método? Eu preciso de um método para deletar usuários. Então vamos lá. Public static void deletar usuário. Esse método eu vou deletar ele pelo código, tá? Código usuário. Eu vou passar um código e eu vou deletar. Eu vou usar o try-catch aqui, ó. Sempre eu vou usar essa estrutura. Naturalmente aqui a consulta vai ser diferente.
Então, note que eu sempre estou trabalhando com contexto, tá? Que é o meu data constant. Então, para mim deletar um usuário, eu vou criar uma consulta aqui para fazer isso aí, né? Então, eu vou ter que localizar o usuário. Então, eu vou chamar usuário localizado igual. Então, vamos lá. Então, eu vou criar from usu in data context get data table, né? Usuário da mesma forma que eu fiz. Eu vou localizar um usuário. Where o usuário, cujo código do usuário vai ser o código que eu estou passando ali. Note que é igual ao método lá de cima. Código usuário. Select usu. Where select usu single order for. Fiz uma reprise da consulta, né? Só que agora eu tenho que fazer o seguinte, eu vou localizar o usuário. Se ele encontrou o usuário, eu vou deletar. Então eu vou fazer assim, ó, if usuário localizado for igual a null, no caso aqui for diferente de null, aí eu deleto. Né? Vou dar um try catch aqui. E aqui eu vou deletar o usuário. Para deletar o usuário, eu vou usar a instância do data context, vou usar o método tem que pegar os usuários, né? Vou usar o método delete on submit. Ó, note que o que o método delete on submit faz? Ele coloca a entidade dessa tabela num estado de pendência, como deletado. Então, delete on submit, e eu vou passar o usuário localizado. Pronto, está aqui meu método. Vou repassar aqui para terminar essa primeira parte aqui dessa videoaula. Então, o método deletar o usuário, eu estou passando o código do usuário para esse método, é um inteiro. Né? Vou usar o meu contexto, sempre tem que trabalhar com contexto no link do SQL, que cria uma consulta para localizar o usuário da mesma forma que eu fiz aqui quando eu quero retornar um usuário. Aqui eu poderia até ter usado esse método aqui, né? Estou repetindo o código aqui, então aqui vai a dica. Você pode chamar um método getUsuário por ID aqui, né? E retornar um usuário. Aí eu verifico se o usuário aqui é diferente de null, dou um try catch aqui e, trabalhando com a instância de data context, né, eu chamo o método delete on submit e deleto o usuário. Ok? Então, só falta agora um método para atualizar e inserir usuários. Eu vou fazer isso na próxima videoaula e depois eu vou fazer a implementação da camada de apresentação. Você veja que, mesmo eu resumindo e não trabalhando com uma camada, a videoaula ela vai ficando extensa, né? Por isso que eu não vou trabalhar com a camada de negócio. Então, na próxima videoaula, que seria
na outra segunda-feira, eu vou concluir a nossa classe, a nossa camada de acesso a dados, né? Deixa eu dar uma organizada aqui no meu using. Incluindo um método para deletar, incluir e alterar usuários, e depois eu vou fazer a implementação aqui na minha camada de apresentação, que eu chamei de usuários. Aqui vou definir aqui a interface do formulário, colocar alguns controles e realizar as operações CRUD, fazendo a consulta e a atualização aqui da minha tabela usuários do banco de dados cadastro do SQL Server. Então, nessa primeira parte do Link to SQL, eu mostrei e apresentei os recursos básicos, e na segunda videoaula eu vou terminar a implementação do exemplo. Você vai ter uma visão completa e saber como o Link to SQL trabalha. Então, até a próxima videoaula.